A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição refletindo sobre o altar de holocausto. Assista o vídeo e ao final deixe seu feedback com seus likes, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Conte com suas interações com likes e comentários para ampliar o alcance desse vídeo. Acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Me diga de onde você está conectado. O versículo do dia está em Êxodo capítulo 38, versículo 1, que diz: Fez também o altar de holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa, que é o comentarista das reflexões bíblicas conectadas na lição, ele diz que no altar de holocausto a morte determinava a remissão de pecados. O texto de referência é Êxodo capítulo 27, versículos 1 a 8, e nesse texto estão as especificações dos detalhes quanto ao modelo e as medidas do altar de holocausto e a relação dos utensílios que seriam utilizados no manuseio do sacrifício, na retirada das cinzas e no transporte do altar de holocausto. No contexto bíblico, o altar de holocausto também é conhecido como altar de metal, altar grande, altar de bronze e de o altar que está diante da tenda da congregação. No contexto teológico, ele também é conhecido como o altar da transferência, já que o ofertante, com as mãos sobre a cabeça do animal, ele transferia a sua culpa ao animal que seria sacrificado em seu lugar e queimado sobre o altar de holocausto. Os sacrifícios oferecidos a Deus eram queimados sobre esse altar, e o simples fato de o altar estar lá conscientizava o povo da necessidade de buscar o perdão dos pecados por meio dos sacrifícios oferecidos a Deus sobre aquele altar de holocausto. Quem se recusasse a se submeter a esse procedimento padrão instituído por Deus e deixasse de ir ao tabernáculo enquanto peregrinava no deserto, ou de subir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, estaria se colocando contra os princípios da lei mosaica, que exigia que quem pecasse deveria morrer por seu pecado ou oferecer um animal em sacrifício vicário por sua vida. Apesar de a pessoa poder decidir ir ou não de forma voluntária, oferecer um sacrifício para aplacar a ira divina, era um ato obrigatório a quem quisesse alcançar o perdão de Deus. O termo hebraico mishbeach, traduzido por altar, é a alusão a um local elevado, uma espécie de plataforma, uma mesa de pedra ou feita mesmo de terra, onde os sacrifícios eram queimados sobre ela, por isso o seu significado é lugar de sacrifício. As pedras e a terra eram utilizadas aí para a construção dos altares por serem materiais cuja origem se dera estritamente pelas mãos de Deus. Já o termo holocausto ele vem do hebraico shoar e significa destruição, uma alusão ao ato de destruir completamente a vítima que era queimada sobre o altar em sacrifício oferecido a Deus. Na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, o termo utilizado é holocaustomã, significando que a oferta ela era queimada por inteiro. O ofertante tinha que fazer uma entrega total a Deus ao ponto de quebrantar o seu coração em busca de perdão de forma sincera, transferir toda a sua culpa para o animal, se desprender totalmente do valor material do animal oferecido e deixá-lo ser totalmente consumido pelo fogo, num símbolo da completa extinção da culpa diante de Deus. Ou era tudo ou nada. O altar de holocausto ele foi feito de madeira e revestido de bronze para se evitar que os judeus eles se utilizassem de armas de guerra para cortar as pedras. O significado da madeira da acácia e a sua ligação com a pessoa de Jesus está devidamente explicado nas lições 4 e 6 dessa série de estudos sobre o tabernáculo e estão disponíveis no canal. Quanto ao revestimento de bronze do altar de holocausto, se faz necessário aqui um esclarecimento, pois o termo bronze ele é usado em várias versões bíblicas no lugar da palavra cobre, como sendo o mesmo tipo de material. O uso ele se deve ao fato de o bronze ser um material composto pela mistura de uma grande proporção de cobre junto com o zinco. Por isso, em algumas versões bíblicas, você vai encontrar a afirmação de que o altar de holocausto ele era revestido de cobre. O bronze e o cobre, como observa o pastor César Rosa, é um símbolo do poder e juízo contra o pecado. Isso porque aquele altar era um altar de julgamento do pecador que era substituído por um animal inocente que recebia a transferência dos pecados do ofertante sobre a sua vida, conforme está em Levítico capítulo 4, versículos 27 a 35. Ao exigir que os altares fossem feitos de madeiras e revestidos de metais preciosos, Deus, ele, de forma pedagógica, ensinou que a verdadeira adoração ela exige o melhor do homem, que deve se ajustar às diretivas de Deus e nunca querer controlar ou ditar as regras na adoração.
por ter se mantido puro diante de Deus em todo o período no qual viveu como ser humano comum, era impossível que Jesus ele tivesse rompido a sua comunhão com Deus. No entanto, ao receber sobre si a transferência da culpa pelos pecados de toda a humanidade, Jesus ele se fez maldito, culpado no lugar da humanidade. Por isso, num brado angustiante, ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por isso, o sacrifício de Jesus é chamado de sacrifício vicário, de sacrifício em substituição à humanidade que transferiu a ele a sua culpa diante de Deus. Isso foi necessário, pois desde Gênesis capítulo 3, versículo 21, quando Deus sacrificou um animal inocente para fazer vestes físicas para Adão e Eva, a pedagogia divina já ensinava que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nos 4 cantos do altar de holocausto havia 4 pontas cobertas de cobre que eram utilizadas como adorno e também para amarrar os animais sobre o altar durante o sacrifício. O profeta Amós ele se refere a essas 4 pontas como os chifres do altar. Isto porque elas representavam poder e autoridade sobre os animais que eram dominados para serem sacrificados. Mas também essas 4 pontas, esses 4 chifres, eram vistos como um lugar de misericórdia e de refúgio dos culpados diante de Deus. Isso porque as 4 pontas eram utilizadas para imobilizar o animal a ser sacrificado, e isso fazia com que o verdadeiro culpado alcançasse misericórdia diante de Deus e tivesse perdoado os seus pecados. Pecadores, como no caso de Adonias, irmão do rei Salomão, quando se viam sob a ameaça de morte, eles corriam e seguravam nessas pontas, nesses chifres do altar de holocausto, a fim de ter aplacado a ira e alcançar misericórdia. No altar de holocausto, as pontas, os chifres, simbolizam o poder e a autoridade de Jesus, que está disponível a todos que se refugiarem em Jesus em busca de misericórdia. As características do altar de holocausto revelam detalhes também impressionantes. De início, o pastor César Rosa, ele frisa que no pensamento hebraico, altar era lugar de morte. Esse fato evidencia a necessidade de o ofertante do sacrifício ter que morrer para o seu antigo estilo de vida pecaminosa e, a partir daquele sacrifício oferecido, passar a viver em novidade de vida para agradar a Deus. Quanto às medidas e a maneira como o altar deveria ser construído, tudo apontava para a forma como Cristo ele seria revelado à humanidade e como os sacrifícios do Antigo Testamento se cumpririam em Jesus e por meio de Jesus. As dimensões do altar de holocausto eram de 5 côvados de comprimento e também de largura. O número 5, na numerologia bíblica, aponta para a graça de Deus, a única forma de o ser humano alcançar a salvação por meio da fé no sacrifício de Jesus Cristo. Assim como o ofertante do Antigo Testamento não merecia o perdão, já que quem estava morrendo era um animal inocente em seu lugar, pela graça de Deus, o ofertante ele era perdoado. Por meio do sacrifício vicário de Jesus, a humanidade pode alcançar salvação eterna. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele adverte dizendo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por meio do sacrifício vicário de Jesus, a humanidade pode alcançar a salvação eterna. Os 4 lados do altar de holocausto, com uma mesma medida de 5 côvados, aponta para a igualdade da graça de Deus na abrangência do sacrifício de Jesus para toda a humanidade, revelada na vida e nas obras de Jesus por meio dos 4 evangelhos e direcionada por meio da obra missionária aos 4 cantos cardeais da terra, representado pelas 4 pontas do altar de holocausto. Os 3 côvados de altura do altar de holocausto apontam para a ação da Trindade Santa na elaboração, na execução, na consumação e na expansão do plano de salvação à humanidade. O Pai elaborou, o Filho consumou em si mesmo e o Espírito Santo age no convencimento ao pecador acerca do pecado, da justiça e também do juízo. Outro fator importante era que o fogo sobre o altar de holocausto ele deveria ficar aceso de forma contínua, de forma ininterrupta. Levítico capítulo 1, versículo 7 diz que cabia aos sacerdotes filhos de Arão colocar fogo sobre o altar e organizar a lenha sobre o fogo. Além de eles terem que acender o fogo agradável a Deus, eles eram os responsáveis diante de Deus em manterem o fogo aceso continuamente. Nesse caso, evidencia aí a responsabilidade daqueles que são ministros na casa de Deus e lideram o culto de adoração ao Senhor, pois cabem a eles não só promoverem ações que permitam a manifestação do fogo do Espírito Santo na igreja, mas também manterem um ambiente organizado com a lenha adequada para que o fogo não se apague.
A lenha é fruto de madeiras que foram cortadas. Madeira na Bíblia é uma representação do ser humano. Na presença de Deus, com a natureza humana morta, o ser humano é o material ideal para manter aceso a chama do Espírito Santo, de forma a promover santificação e possibilitar ao ser humano estar e permanecer na presença de Deus. O pastor César Rosa, ele observa que o fogo que queimava no altar de holocausto era utilizado para acender o fogo no altar pequeno, no altar do incenso santo e nas lâmpadas do castiçal de ouro. Nadab e Abiú, eles morreram justamente porque eles pegaram um fogo estranho por não ter sido tirado do altar de holocausto e levá-lo para colocar no altar de incenso. O fogo que alimenta o castiçal de ouro, que alimenta a igreja, que é simbolizada pelo castiçal de ouro, e que alimenta o altar do incenso, que é um símbolo da oração dos santos, deve ter origem no sacrifício de Jesus e não nas opções humanas de gerar fogo ao seu modo ou ao seu gosto. A orientação do apóstolo Pedro é que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se Nadab e Abiú tivessem administrado o ofício sacerdotal da forma como foram orientados por Deus através de Moisés e Arão, eles não teriam sido mortos. Mas como eles tentaram alterar as orientações divinas, foram vítimas de suas próprias escolhas pessoais impuras diante de Deus. Fica a lição e a dica para os que quiserem aí se manterem vivos física e espiritualmente diante de Deus e também das pessoas. Por ser o local onde o sacrifício era consumado, o altar de holocausto ele apontava para a cruz de Cristo, local onde o projeto de redenção foi consumado por meio do sacrifício de Jesus, no momento em que foi transferido a ele a culpa pelos pecados e desvios morais e espirituais da humanidade. Ao olhar para as letras da lei, era impossível de a pessoa não se sentir culpada por ter violado um ou mais exigências da lei mosaica. Era como se a pessoa ela fosse condenada sumariamente por sua incapacidade de cumprir toda a lei. Isto porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Quanto à exigência da lei de que o pecado deveria ser punido com a morte, o escritor aos Hebreus lembra que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Apera que a própria lei ela previa que um animal inocente, perfeito e sem manchas poderia substituir o infrator ao receber transferido para si a culpa do pecador arrependido e morresse em seu lugar, fosse queimado sobre o altar de holocausto e remisse o pecador arrependido. O bispo Samuel Ferreira lembra que, embora para cada tipo de pecado houvesse um tipo específico de sacrifício, todos envolviam a morte de um animal ou um pássaro, a depender das posses do ofertante. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Isso porque, aos olhos humanos, era praticamente impossível cumprir todas as exigências da lei mosaica para ser justificado diante de Deus. E como os sacrifícios eles eram específicos para encobrir os pecados cometidos e eram temporários, enquanto a pessoa vivesse, ela teria que continuar oferecendo sacrifícios para continuar sendo aceita diante de Deus. Era uma rotina extremamente cansativa, não só no âmbito físico, mas nos âmbitos espiritual e psicológico, tendo em vista a vulnerabilidade das pessoas em pecar, em errar o alvo da vontade de Deus, mesmo que involuntariamente. Diante desse impasse, os escritores sagrados eles relatam a indignação divina. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém ou se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos. Na forma como desempenhou seu ministério redentor, Jesus literalmente ele deu sangue na sua missão.
momentos antes de ser preso no jardim do Getsemane, após orar por 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, aquele sofrimento, o suor de Jesus tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Além disso, os ferimentos provocados pelos socos que recebeu, pela coroa de espinhos venenosos de aproximadamente 10 centímetros de comprimento que colocaram na cabeça de Jesus, dos pregos que o fixaram na cruz e da lança que furou o seu lado, o sangue de Jesus ele foi derramado em resgate da humanidade. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Pedro, falando aos cristãos, ele resumiu dizendo: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mesmo a decisão humana sendo fruto de um ato voluntário em crer em Jesus, em querer se achegar a Deus por meio do sacrifício vicário de Jesus, caso a pessoa decida não crer, não se utilizar do sacrifício de Jesus para ser remido e justificado diante de Deus e se aproximar de Deus, não lhe resta outro destino, senão a morte espiritual, a perdição eterna. Não se trata de um simples ato de escolher ou não a saída oferecida por Deus. Ou o ser humano aceita as orientações divinas, as condições colocadas por Deus, ou ele é impedido de estar com Deus na eternidade. Uma única vez, mas de forma permanente, Jesus ele teve o seu sangue inocente derramado e morreu para salvar os pecadores arrependidos que pela fé se chegam a Deus por meio do seu sacrifício vicário. Tudo porque Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto faz o sacrifício de Jesus ser superior aos sacrifícios realizados no Antigo Testamento, pois Jesus ele ofereceu a si mesmo e consumou o seu sacrifício na cruz, um símbolo do altar de holocausto do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus ele dedica sua carta a comprovar a superioridade do sacrifício de Jesus, bem como a superioridade do seu sumo sacerdócio. Na cruz, Jesus ele foi o sumo sacerdote, o sacerdote e o cordeiro sacrificado. Jesus não recebeu ajuda para ser um ser humano perfeito e viver sem cometer nenhum ilícito diante de Deus. Ele sozinho suportou a cruz, sendo resiliente ao ponto de pagar todo o preço para salvar a humanidade. O pastor César Rosa, ele ressalta que outro fator interessante é que os animais eles morriam e não tornavam a vida. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, incorruptível, imortal e glorificado. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12 diz: todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Ressurreto e à destra de Deus, Jesus ele prometeu uma morada aos seus servos e suas servas num ambiente plenamente puro, radiante da glória de Deus, um ambiente eterno. Para o pastor César Rosa, a morte de Jesus era necessária para que a humanidade pudesse ser resgatada de seus pecados sem a necessidade da repetição dos rituais da liturgia judaica. No altar de holocausto, os animais eles eram sacrificados de manhã e à tarde. Jesus ele foi sacrificado à hora nona, às 15 horas, e ao final da tarde ele foi retirado da cruz, foi sepultado por José de Arimateia e ao terceiro dia ressuscitou. De fato, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Minha oração é para que você reconheça Jesus como o autor e consumador de sua fé, sirva-o com resiliência, observando os princípios cristãos de forma prática e se prepare para estar com ele na eternidade, de onde o apóstolo João disse: Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.